Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tanque. Eu achei que ia vir alguma coisa quando eu gritasse, mas não chegou nada. Já chegou na idade da razão, gente. Deixa aí, acabou vai. A imaginação aqui, Já ó. tá na idade da razão. Tô precisando de um chuchuruco. Um chururuca. Olá, eu sou o Tan, eu tô aqui com a Carol e tinha que ser amiga do seu Paulo mesmo, né? Só quem leu sabe, né? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão e eu tô com a Adriana Pinagé de Gaspari. Olha isso! E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que não tinha um pé de laranja-lima como amigo, mas ele era amigo dos caquis e conversava com os caquis quando ele era criança, com os né, pés amor? de caquis. Eu tinha uma mangueira, amiga. Um pé de manga, a gente chamava. A gente falava esse negócio de mangueira, laranjeira. Era pé de manga, pé de laranja, pé de pitanga. É o que tinha no quintal do meu avô. E nós estamos aqui mais uma vez voltando a essa época. A época que a gente brincava na rua, né? A época que a gente podia sair na rua, né? As crianças podiam sair na rua, podiam andar sozinhos pela rua. Na verdade, onde eu morava, não Isso muito. que eu ia falar, quando que você saiu na rua quando você era criança? Morava numa avenida, mas tinha um quintal. Lá tinha um quintal que dava pra imaginar o zoológico, tinha né? um quintal, tinha um zoológico, verdade. Dava pra se divertir. Um zoológico de verdade, né? Pelo jeito. A Driga tinha lá no Mato Grosso do Sul, com arara e onça, né, Driga? Tinha capivara, tucano. Tudo no quintal. Mas nós estamos aqui pra ler mais um livro que deveríamos ter lido na infância, ou não. Ou não. Também podemos pronto. discutir isso. Eu já Porque tenho uma eu bandeira queria ter lido aqui, isso na infância, não. Não é exatamente um livro infantil. E o Paulinho queria ter trazido os meninos pra gravar. Daí eu falei, não, melhor não. Eu tentei que eles lessem, mas não engajaram muito na leitura. E dá pra entender por quê, né? Acho que foi bom. É um livro pra ler adulto com o coração de criança. Pensando em tudo que a gente já leu ultimamente aqui, assim, eu defino o meu pé de laranja-lima, que é quando Capitães de Areia com o Pequeno Príncipe se encontram. Aí vem É uma boa. o meu pé de laranja-lima, sabe? Tem a leveza do Pequeno Príncipe e os assuntos pesados e sentimentais do Capitães da Areia. E é sobre a nossa experiência de ler esse clássico da literatura brasileira que nós vamos falar aqui no Literário de hoje. E olha só, já quero começar esse programa com uma denúncia. Denúncia. Som de denúncia. Porque, ora as bolas, vamos usar aqui, né, o linguajar antigo do livro que a gente leu. Ora as bolas, o livro está categorizado como infanto-juvenil. Eu acho que isso deu uma bagunça, deu um nó na minha cabeça, inclusive na cabeça do Paulinho. Foi por isso que a gente convidou os meninos pra lerem junto com a gente o livro, né? E a gente viu que não tava engajando pra eles, a gente percebeu por quê. Porque, gente, não é infanto-juvenil, de verdade. É um livro infanto-juvenil para as crianças. Crianças de 60 e 70, dos anos 70 e 70. Boa. Porque eram crianças que apanhavam, né, por qualquer coisa. Na ficha catalográfica, menciona literatura infantil. E também Infantil? literatura Olha aí, pior infanto-juvenil. ainda. Não, inclusive eu vi um vídeo, eu tava pesquisando vídeo, não tem muita gente falando, pelo menos eu não sei se eu não soube pesquisar direito, mas eu vi um senhor, seus 60, 70 anos, falando da experiência de reler esse livro depois, de mais velho, quando ele já tinha lido quando criança. Ele leu na infância mesmo. Ele tinha aquela sensação de que ele tinha gostado muito quando ele leu, um pouquinho de medo de voltar e estragar essa sensação, mas no fim ele gostou muito de novo, só que com outro olhar, né? Porque o olhar do adulto, a gente vai se colocar muito no lugar do Zezé, que é o nosso protagonista, mas talvez hoje pensar mais na responsabilidade do pai dele, né? Da ausência na vida do filho, tudo que isso acarretou na vida do filho, né? A gente, como pais, pensa muito por esse lado hoje. A criança vai se colocar no lugar do Zezé, que nos dias de hoje é bem complicado, né? Se colocar numa realidade bem diferente da que se vive hoje, né? Outra
coisa, né? Não Outro tem mundo. identificação, né? Eu acho que, num certo sentido, pelo menos pra mim, eu me coloquei muito no lugar do Zezé, mas é diferente de ler sendo criança ou ler me lembrando como criança sendo adulto. E funcionou bem, assim, eu gostei bastante. Você se colocou no lugar do Zezé porque você era levado que nem ele? Não, eu ou era só uma porque... criança super de boa, mas assim, era um mundo, a minha infância, né, o entorno da infância, era um mundo mais parecido com a infância do Zezé. Obviamente não tanto, mas assim, a gente vai ver durante o livro, né, o Zezé apanha, ele é sapeca, assim, Ele sabe? fazia traquinagem, Arqueiro né? e tudo, Assim, eu tive vizinhos que apanhavam bastante, que faziam muita traquinagem pra rua. Eu era muito tranquilo, sempre fui. Minha mãe fala que fui a criança mais sossegada pra criar de todos os 4 que ela teve. Mas, assim, no meu entorno eu via crianças que na época eu não entendia, às vezes, até que eles apanhavam em casa. Mas eles apanhavam, alguns apanhavam bem feio, assim, igual o Zezé vai sofrer aqui no livro. Então, assim, é uma época que não é exatamente a minha, né? A minha infância foi no início dos anos 80. Aqui o livro é o quê? 1968? 30? Ah, não, desculpa. Não, ele foi escrito em 68, mas se passa no final da década de 20, inclusive com os impactos da crise de 29 dos Estados Unidos chegando no Brasil. Isso. Então, mas assim, comparar os dias de hoje, do leite com pera, não é comparável. Mas eu olhei aqui e falei, não é uma realidade inverossímil, sabe? Pensando que eu tô olhando pro passado. Sim. E pra criança de hoje em dia é mais difícil ela conseguir ler uma história como essa e se colocar no passado, né? A gente consegue fazer, com nossas limitações até, mas quando a gente lê um livro do século XIX, do século XVIII, a gente tenta imaginar e sacar as diferenças, né, as nuances e tal, e como a realidade era realmente outra. Se uma criança lê hoje, talvez tenha essa dificuldade de conexão até, de identificação com o personagem, né? As crianças de hoje nem subir em árvore sobem mais. Pois Pois é, como que você vai imaginar cavalgando num cavalo num tronco de árvore, né? Pois é. Galinha no quintal, sabe? Esse tipo de contexto. Obviamente tem gente assim hoje, né? Mas a gente tá falando aqui da capital de São Paulo. Não é a realidade de praticamente ninguém aqui hoje. E quanto que vocês sabiam do livro antes de começar a ler? Zero. Zero também. E eu gosto sabia, de ser assim, zero. Eu sabia que tinha uma novela que era do Meu Pé de Laranja Lima, até por causa da musiquinha. Foram 2 versões de novela, viu? Não, mas eu lembrava só de uma. Não, mas eu tô sei por quê. falando só como informação aqui. Foi uma dos anos 80, qualidade bem ruim mesmo que tem no YouTube. Depois acho que tem lá pra 98, uma coisa assim, uma segunda versão que eu acho que nem é da Globo. É uma coisa não, tipo eu não SBT. sei se é, sei lá, SBT, Record, Manchete. A gente uma viu dessas algumas aí. cenas assim, Não, e eu lembro de chegar na minha casa e a televisão tá ligada e ter a abertura, sabe? O Pé de Laranja Lima. E eu lembro que o menino era bem ruivinho. E eu lembro de algumas coisas assim. Aí a gente viu, né, amor? A gente viu. A gente tentou ver um Algumas pouquinho de cenas. cada coisa, porque a gente ficou muito curioso pelas adaptações, né? O livro foi escrito lá em 1968, já saiu um filme em 1970. Esse a gente assistiu quase inteiro no YouTube ontem. A gente foi pulando as cenas assim, procurando as cenas chaves. E é assim, é como que se eles pegassem o livro e fizessem o roteiro do filme. Assim, eles estão declamando as falas do livro. Mas é teatro de igreja, Só que assim, essa teatro, atuação. é teatrinho de igreja. Então é ruim assistir, sabe? Porque você fica assim, ai, na minha imaginação era tão melhor. Sim. Mas respondendo aí a impressão de vocês, no finalzinho da edição que eu tenho, ele fala um pouco sobre o sucesso no Brasil e no mundo. Uhum. Acho que são números interessantes do livro e das adaptações para vídeo. Os números que descrevem a trajetória de Meu Pé de Laranja Lima são uma sucessão de recordes. Desde o seu lançamento em 1968, foram mais de 2 milhões de exemplares vendidos no Brasil. Cara, isso Incontáveis é muita coisa. edições. É muita muito. coisa. Incontáveis edições no exterior. Alemanha, Argentina, Áustria, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Itália e outros países. Eu procurei na Amazon da Espanha e ele tá disponível para venda. Chama Mi Planta de Naranja Lima. Que legal. Olha que legal. Ó, no Brasil foram produzidos mais de 150 edições em variados formatos. A obra foi traduzida em 15 idiomas e publicada em 23 países. Foi adaptada para o cinema 2 vezes. A primeira em 1970, dirigida por Aurélio Teixeira, sei lá quem é esse cara. Tem todinha no YouTube se tiver curiosidade. É interessante por ver essa dramatização, sim, ipsis literis. A fala, dá pra assistir o filme lendo o livro, sabe? Impressionante. Aí ele diz, a segunda adaptação é de 2012, dirigida por José de Abreu e Marcos Bernstein. O Nossa, José de é Abreu. dirigida por ele? O José de Uau. Abreu é o Portuga no filme. É, A gente na viu algumas última, cenas né? José também. de Abreu no papel E- de Portuga, ele fala mesmo. E aí teve 3 adaptações de novela. 3? Pela Rede Tupi em
1970 Essa eu e não pela vi. Rede Bandeirantes em 1980 Essa eu e vi. 1998. Em A Bandeirantes 2003, eu olha que legal. 98. Olha que legal. Em 2003 teve uma adaptação em quadrinhos publicada na Coreia do Sul. Na Coreia do com Sul, eu vi esse. 224 Nossa, que páginas. Daqui a pouco eu Cara, vi é no dorama. lindo. Esse quadrinho é muito lindo. O livro Nossa, ele que fez legal. muito sucesso, Olha, muito na mais do que a gente Bandeirantes, imagina. amor, olha E só. teve adaptação pro teatro também. Teve uma febre na época e tal, sim, se falou muito, né? Teve todas essas adaptações aí e tal, mas foi um livro que talvez a nossa época não pegou ele, né? Ele passou meio que reto, assim, porque a gente sabia da existência, não sabia da importância dele, eu pelo menos não sabia da importância, já tinha ouvido muitas vezes, vinha de vez em quando essa frase, meu pé de laranja lima, mas eu nem sabia que ele era o amigo eu imaginário sabia. do menino, por exemplo, isso eu fui descobrir Não, lendo o isso eu não livro sabia. só. Eu sabia da importância, eu sabia que quase todo mundo leu como criança e eu não. Sim. E era um Nenhum dos de nós livros que, quatro, ok, 100% tem que ler na dos que vida, estão né? aqui não leram. Pois é. Que era de algum... Acho que algum ano deve ter sido obrigatório pra vestibular também, eu lembro de sei alguma lá. coisa assim. É. Mas o que me incomodou, porque, por exemplo, eu lembro, assim, muito... Eu acho que a minha mãe deve ter assistido alguma parte dessa novela do Meu Pé de Laranja Lima. A minha mãe gostava de novelas alternativas, assim, ela não curtia muito da Globo, mas ela gostava muito dessas novelas, assim, que ela falava que era mais inocente. Então, e eu lembro que era muito infantil, era tipo meio Carrossel, assim, sabe? Não, Então e era sem muito contar- infantil, muito caricata, muito tudo, assim, E sem contar sabe? que o livro, cara, você imagina transformar aquele livro numa novela de 100 e poucos episódios. Você pega só o difícil, né? contexto, Pois é. você pega só o contexto É. e cria um monte de história, Não, assim. um monte de A gente história, foi traição, salpicando uns e namoro, episódios. e não sei o que, Tem personagem que não tem no livro, tem um monte de coisa Sim, acontecendo. sim. Então é só o mote mesmo do livro que tudo é trabalhado em cima. E se perde muito, né, da obra, beleza da obra, né? Sim, De sim. como a sua imaginação trabalha aquilo, porque são adaptações mais ou menos, né? Não é um Peter Jackson adaptando O Senhor dos Anéis. Então Mas é que o que a acaba, gente tem acaba nas mãos, né? perdendo, porque assim, pra mim, por isso que eu comecei abrindo o bloco falando da polêmica, porque pra mim não é um livro divertido, sabe? Não. Ele não é gostoso de ler. Você dá umas ele é risadas. difícil de ler. Ele é... Tem umas cenas engraçadas, Sim. mas são, de vez em quando, tipo um alívio cômico pra um momento, às vezes, tenso, né? Tenso, Muito é tenso, muito é. tenso. Ele é todo muito triste, ele é muito tenso. E aí faz uma adaptação que vira uma comédiazinha infantil, sabe? É. Mas, Aí Dri, me incomoda. fala a verdade se você não riu na parte dos nádegas. Essa é a melhor. Essa eu gargalhei. Essa é muito boa. Muito boa, Não, muito mas é que a boa. conclusão da história, a forma como ele concluiu, o Paulinho falou, foi muito Chaves, né? Como ele pareceu a cena do concluiu Chaves. história. Parecia mesmo. Essa foi bonitinha. Pra cara. quem não Ou leu, o Chaves gente, que pareceu dele, hein? verdade. Na verdade, são da mesma época, viu? Todo mundo Então, mas não sei. Ah, mas eu acho que vale esse Vamos spoiler, hein? Acho que vale esse não, spoiler. é porque ele tinha problema de escapar alguns palavrões, né? Era um menino que era Já no criado primeiro com muita capítulo influência ele de fala um rua. monte de palavrão. Um Oh. palavrão, né? Ele fala Ele fala palavrão. Ele fala que mas ele repete nossos algumas filhos estavam vezes. lendo, o Daniel veio mostrar pra gente, olha mamãe, o que, Olha, que tem aqui no mamãe. livro. Ele ainda fala, porque o livro a gente lê pra aprender palavras, né, em português. Não, É. essa daí não. E aí tem a hora que ele tá falando com um amigo dele, ele fala que ele colocou o fogo debaixo da bunda do homem que tava deitado na rede, né? Sim. E aí ele pergunta, ô amigo, bunda é palavrão? Aí ele fala, é um tipo de palavrão, não é uma palavra Não é boa uma de se palavra dizer. legal de falar. Mas que palavra então eu tenho que usar no lugar de bunda? Ah, você pode usar nádegas. Que palavra é essa? Nunca ouvi falar. Que difícil, nádegas. né? Nádegas. É. Tá bom, tudo bem. Se assim tá bom pra você, melhor. Então, eu fui colocar o fogo debaixo das nádegas da bunda do homem. Não, e aí ele tem uma outra hora que ele fala assim: mas você fala que a gente não pode usar essa palavra, mas eu nunca vi. Eu vou dar um chute nas suas nádegas. nádegas. É um pé na nádega. Ele fala, é verdade. Tomou bom. um pé na nádega. Ele fala, é verdade. É. Talvez você possa usar traseiros. Traseiros. Muito bom, gente. Então tinha esses momentos, Sim, né? sim. Mas uma coisa que vocês falaram que eu concordo muito é como é leve a escrita, né? É uma história, assim, muito melancólica, né? Você vai lendo e, puxa, eu fui ficando cada vez mais triste de melancólica, né? É. Ainda mais vindo depois de Capitães da Areia. Então, E- eu imaginava que seria algo mais coleção vagalume, assim, sabe? Bem leve Aham. mesmo. Eu também achei. Eu Aí, fui só com que esse daí, espírito. na verdade, assim, o livro já na cara já entrega. Aí nessa hora eu já me armei, né? Porque começa assim, história de um meninozinho que um dia descobriu a dor. Falei,
Aparece como subtítulo pra mim. Aí você fala, não vai ser só leveza não depois da metamorfose, né, gente? A gente vai ter um pouquinho de trauma aqui também, né? Na minha cabeça ia ser alguma coisa pros lados do Pequeno Príncipe. Ele, inclusive, tem ilustrações bem, assim, no mesmo estilo, mesmo jeitão, assim. E eu demorei muito pra descobrir, por exemplo, que era apesar de ser óbvio, né, o autor chama José Mauro de Vasconcelos e o personagem principal é Zezé. É o Zezé? E é um narrador adulto falando da sua infância. E eu demorei muito pra descobrir que era autobiográfico. E aí no final eu falei, caramba, será autobiográfico mesmo? E aí no final da minha edição tem um pouco sobre o autor e lá cravou. Não, é autobiográfico, é extremamente autobiográfico. Sabe a hora que eu saquei? Foi quando eu vi a data de nascimento do Zezé. Porque ele nasceu 2 dias antes de mim, dia 26 de fevereiro. E eu, antes de começar a ler o livro, eu tinha jogado o nome do autor, José Mauro de Vasconcelos, joguei no Google e eu vi que o nascimento dele era 26 de fevereiro. A hora que eu vi a data do nascimento do Zezé, eu falei, ele tá falando dele mesmo. Mas mesmo assim eu não me toquei com o nome Zezé, com José Mauro seria a mesma pessoa. Mas é claro que assim, é autobiográfico inspirado, né? Porque a história dele são memórias dramatizadas. Inclusive, o José Mauro de Vasconcelos, que nasceu lá em Bangu, no dia 26 de fevereiro de 1920... E a história do livro se passa em Bangu? Se passa em Bangu e tal. Que não é a prisão, né, Carol? A Carol lendo o livro imaginando que a Esse criança é o nasceu. que a gente vai ler um dia, né? Cresceu na prisão. Né? Cresceu na prisão. Na biografia dele, ele que é enviado pelos pais aos parentes do Nordeste pra ser criado por parentes do Nordeste. E na história é uma irmã dele que é enviado, né? Eu não sei em que época. Pelo que eu vi depois, ele muda pra lá mesmo. Depois que acaba a história do livro, ele acaba indo pra uma outra casa. E imagino eu que seja esse momento da vida que ele vai lá morar com os parentes no Norte ou Nordeste, não lembro. Mas falando mais sobre o autor, né, ele foi um cara que viveu de tudo na vida, né, ele teve várias profissões, tentou de tudo, foi até lutador de boxe. Aos 9 anos de idade, o garoto treinava natação, na mesma cidade, tinha sonho de ser campeão, então em algum sentido ele levou isso a sério, pelo menos por algum período. Ele entrou em medicina. Fez 2 anos de medicina, né? Se eu não me engano. Ganhou uma bolsa pra estudar na Espanha. Começou a estudar na Espanha, desencanou, foi mochilar pela Europa, sabe? Aí voltou pro Brasil, foi fazer expedições na Amazônia com os irmãos Vilas Boas, sabe? Aí escreveu livros sobre a Amazônia. Uma vida muito louca, cara. E assim, quando ele lança o Meu Pé de Laranja Lima, ele já tinha lançado vários outros livros. E de várias áreas diferentes, sei lá, de botânica. Sim, é isso que... De defesa dos indígenas, sabe? Ele não sempre foi um autor de novelas, de uma coisa. Isso pra mim refletiu muito de como ele é um cara que ou ele é muito versátil ou ele é muito perdido, sabe? Parece que ele tá perdido. Parece que ele tá o tempo todo buscando algum sentido na vida dele, sabe? Vou fazer medicina, vou pra Europa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou botânica. E os livros refletem isso, porque tem vários livros de temas muito diferentes, assim, sabe? E tem outros que são muito bem reconhecidos pela crítica, que a gente não conhece, mas eu vi as pessoas citando outros livros que são importantes dele. E que triste, né, que a gente não conhece. Mas acho que esse é o maior dele, né? Aqui diz que ele foi, depois de desistir de medicina, treinador de boxe, carregador de banana na capital carioca, pescador no litoral fluminense, professor universitário num núcleo de pescadores em Recife, garçom em São Paulo. Uau. É muito Mais pra aleatório, frente, né? ele é convidado pra ir pra Espanha estudar, fica tipo umas 2 semanas e desiste pra ir mochilar. É muito aleatório. É isso, Eu acho que era muito perdido mesmo. Assim. Mas combina bem com o Zezé, o personagem, que era muito arteiro, mas muito assim. Ele falava que tinha o diabo no corpo, né? E quando ele tava quieto, ele tinha a ideia de... O diabo falava no ouvido dele. Algumas travessuras a gente lê no livro e, cara, é um terror, como diz minha tia, né? É um terrorista, né? Era um terrorista. Não, e assim, o livro, ele vai retratando, ele vai contando, ele é narrado pelo Zezé, né? Então, o Zezé, ele vai contando um pouco
pouco das traquinagens dele, assim. Mas até então eu vou lendo e eu falo, tá, o menino é atentado, mas nem tanto, sabe? É um menino de 5 anos, né? É bom pontuar isso. Aí você fica pensando, gente, que o menino de 5 anos, o que ele vai aprontar, né? E ele vai contando um pouco das coisas que ele vai fazendo. E aí você vê que ele apanha muito. Toda vez que ele apronta, ele apanha. Mas ele é toda muito vez que ele esperto, apronta, muito ele inteligente. É muito inteligente. Aprendeu a ler sozinho. Não, já no Sozinho, né? primeiro capítulo ele já fala assim, ó. Porque em casa eu aprendi as coisas descobrindo sozinho e fazendo sozinho. Fazia errado e fazendo errado eu acabava sempre tomando umas palmadas. Só que daí ele sofria essas correções e tal, essas palmadas de uma forma muito exagerada e ele conta no livro assim, a gente fica arrepiado de ler porque realmente é uma surra, é um espancamento, quase. Espancamento. Nossa, é demais, muito É muito forte. Só que daí até então eu fico pensando, gente, mas como assim um menino de 5 anos, como ele aprontava tanto? Até que um dia tem um dos personagens que a gente meio que se coloca também nele conversando com o Zezé. E o personagem pergunta pra ele e fala assim, mas Zezé, você é tão travesso assim? Ele então, porque essa semana eu arranquei todas as mudas da planta da Dona Flora, da vizinha aqui. Também taquei uma pedra na cabeça do João. E eu não sei, aí ele começou a falar... Aí foi a lista de traquinagens, Cara, né? e assim... Nossa, gente. Tinha 3 dias só que tinha passado, ele tinha feito um monte de coisa. Não, Eu e falei, quando ele Zezé. pega o toquinho lá das velas e passa no asfalto pra ver as pessoas escorregando. Olha que Sabe? genial, Isso é né? muita coisa de criança, E né? fica escondido pra ver, né, quem vai cair. Exato. Ou teve aquela parte lá que ele achou A uma cobra. meia calça. Ai, é muito bom. E aí ele vai se Cobra. esconder dentro do cesto, né, de roupa suja. Então, assim, é muito inocente, Não, e né? Ao aí mesmo tempo que ele ele é pega- muito esperto. Ele pega essa minha calça e faz que é uma cobra, né? E faz na rua e tá meio que escurecendo. E ele fica olhando a pessoa lá pra ver, tomar um susto da cobra. E ai, gente, eu fiquei desesperada, porque a mulher era uma grávida e ela ficava falando que ia Sim. perder o bebê, não sei o quê. E aí, enfim, né? Acharam ele, bateram nele até espancaram, ele ficou de castigo. Daí ele fala assim, nossa, eu vou tentar dormir pra ver se a dor passa. Aí ele dorme. A hora que ele acorda, ele fala, cadê minha cobra? Sabe? Eu quero fazer de novo. Eu, gente, por que, Zezé? Sossega. E o negócio de apanhar também, né? Ele não apanhava só dos pais, nem que isso fosse normal. Mas todo mundo Pois batia é. nele, né? Todo mundo batia É, nele, ele era cara. o quase caçula, né? Tinha o Luiz, que era menor que ele, mas a família tinha um monte de filhos, né? Eram Tinha só a 6. Glorinha que gostava dele, que era um pouco mais velha. É. Mas praticamente todo mundo batia nele dos irmãos mais velhos. É. E a gente tem que entender não só o recorte da época, mas também acho que o recorte do contexto familiar dele. Ele era de uma família muito pobre, o pai dele tá desempregado há bastante tempo, a mãe trabalha vários turnos aí pra conseguir sustentar muitos filhos, e eles estão devendo aluguel pra caramba e vão ser despejados, e aí pra não ter que pagar esse aluguel, eles mudam pra uma outra casa menor. Já tinha sido cortada a luz da casa. Então, é uma situação bem Muito complicada, delicada. bem difícil, e eu acho que, olhando para os dias de hoje mesmo, talvez, se a gente pegar aí uma família que tenha um contexto de vida desse, talvez não seja tão distante da realidade dele, porque, enfim, infelizmente a tendência é essa mesmo. Muitos filhos, os pais mais violentos, quando não tem pais bêbados e tal, enfim, não tem isso muito no livro, mas a realidade acho que tá aí. Talvez só esteja um pouquinho longe da nossa. E também tem o fato de que, assim, não muito tempo atrás, os filhos, eles eram criados pelas mães, praticamente, não pelos pais. Os pais, eles quase não interferiam na educação dos filhos. Eu lendo o livro, assim, eu fico, gente, mas por quê? A mãe trabalhava o dia inteiro, chegava à noite super cansada, fala que ela tinha uma hérnia e ela tinha dificuldade de trabalhar, e o pai tava desempregado há um tempão, em casa, e também, claro, que ele saía pra buscar emprego, mas esse homem não tinha paciência pra educar as crianças, não tinha paciência Nossa. pra educar. Porque em 1920, pai praticamente não se metia na educação de filho. Então, Sim. ou a mãe tava pra educar, ou as crianças não eram educadas. Então, por isso que o Zezé fala que ele aprendia tudo sozinho. Não tinha ninguém pra ensinar pra ele. E ele cada vez menos reconhecia o pai dele como pai, né? Isso era muito triste também. Como que ele ia deixando aquilo... Ele vai ficando irritado. Se bem que tem a cena do Natal lá muito Ai, triste, gente, a do Putz. Natal. Foi a primeira vez que minha voz embargou. E olha que foi esse capítulo 2, hein? Já no Porque a segundo história capítulo. começa na época de Natal, né? Nossa. Exatamente. Eles são uma família muito pobre, ele tá esperando presente, ele vê todo mundo ganhar presente. Todo mundo, assim, de amiguinhos, e ele tem alguns ricos que ganham um monte de coisa e tal. E ele contextualiza pra ele que ele não ganhou porque pra ele não nasceu o menino Jesus, pra ele Ai, nasceu o gente. diabo. Nasceu o menino O diabo. menino diabo, cara. Ai, meu Deus. Ele coloca isso na cabeça. Ele
ele não entende que é porque, cara, é uma criança de 5 anos, né? Que a família não tem dinheiro. E aí, na noite de Natal, ele vai e coloca o sapatinho dele lá de fora, esperando pra ver. E o irmão, acho que mais velho, fala, não faz isso. Porque o meu irmão mais velho, acho que tem um pouco mais de sensibilidade. E o pai vê, e aí o pai fica todo mal, porque, poxa, eu não consigo nem dar um choroso, presente Não, é pro porque meu ele filho. reage, né? Na manhã seguinte, ele reage e fala, ai, como é um saco ter pai pobre, né? E o pai Exatamente. dele escuta. A gente viu essa Exatamente. cena nos 2 filmes. E nenhuma se compara com Com a o descrição livro. da cena no livro, sabe? É muito forte no livro. Porque aí o Totoca, que é o irmão dele, mais velho, fala pra ele, cara, você é mal mesmo, você é do diabo mesmo. Como você fala esse negócio pro pai? O pai não consegue nem pagar as contas aqui, você não entende essas coisas. Agora você fala isso pro pai, como é ruim ter um pai pobre. Você deixou o pai muito chateado e tal. E ele E fica aí, muito mal. Ele chora. mal. Ele fica chora muito, muito, ele sente sabe? o peso daquilo, né? Aí Por você vê mais uma que não criança de soubesse. 5 anos chorando, sabe? Amargamente por causa disso, cara. E você sente a sensibilidade dele, porque na mesma noite, no mesmo dia de Natal, ele pega a caixa de engraxate dele. Cara, imagina uma criança de 5 anos. 5 anos, sabe? No dia do Pega, Natal, sai né? pra rua pra tentar fazer algum tipo de dinheiro num dia que aparentemente ninguém faz de engraxar sapato nem nada. Alguns até se solidarizam e dão algum dinheirinho pra ele, ou fazem de conta que precisam de algum sapato sem engraxado e tal. Fazer um Porque empréstimo, ele quer comprar, porque ele quer comprar um presente pro pai. Meio que Isso. como pedindo Porque ele- desculpas pelo que ele é. fez. Aí você percebe que é um coração, apesar de muito arteiro, sabe? É um coração bom. Sim. Então, porque ele é uma criança, né, gente? Quem nunca aprontou? Eu fui uma menina muito tranquila e eu tenho uma irmã gêmea, a Amanda. E quando eu olho assim pro passado, a gente aprontava muito. Imagina muito. gêmeas, cara. Filha de pastor ainda, hein? Ele tinha uma família toda Olha, destrambelhada lá. No... Eu não posso falar que eu fui tranquila. Eu fui um pouco Zezé, assim. Inclusive, o meu irmão veio pra cá, pra casa, e ele ficava falando pros meninos ainda. Não, porque sua mãe aprontava. Ixi, a Adriana era terrível. Ele tem cicatriz na testa, nas Eu pernas. tenho muitas. e arame Eu fazia farpado, morcego, só que de bicicleta. Que chamava rabeira, né? Nossa, E a minha rabeira. E a minha bicicleta não tinha freio, né? Então eu subia no telhado da Podre. escola, É. eu enchia a bexiga com tinta colorida no telhado da escola e ficava jogando e tal. Então, assim, eu era muito, muito arteira. Muito, assim. Minha mãe achava que eu não ia chegar na idade adulta, assim. de Não ia tão- sobreviver. Caramba. eu era um pouco. Um pouco. Mas ninguém falava que sua madrinha era o diabo, né? Seu padrinho era o Não, diabo. não, mas eu lembro uma vez que eu fingi que eu tava doente, fiquei em casa e meu pai, vamos pra igreja, todo mundo pra igreja. Aí eu tinha lido em algum lugar que se você colocasse cebola, casca de cebola embaixo do braço, você ficava quente e parecia que você tava com febre. Daí eu fiz isso e tal, só que daí eu falei, ai meu Deus, tem que fazer alguma coisa aqui pra não ficar com o quarto com cheiro de cebola. Eu lembro que eu tinha jogado uns desinfetantes, falei que minha mãe tinha quebrado perfume, sei lá, nem lembro o que foi o negócio, pra disfarçar o cheiro de cebola. Aí minha mãe viu que realmente eu tava com febre, aí eles foram pra igreja, eu fiquei em casa. Mas isso porque eu queria dançar a festa junina. E eu era noivinha da festa junina. Olha. Da minha escola. E aí eu pulei o portão, claro, já tinha enterrado, né, atrás da árvore, a minha roupa de festa junina e tal, pulei o portão. E eu tenho cicatriz no meu joelho, porque eu caí, machuquei quando eu pulei o portão. Fui de noivinha, festa junina e tal. Meu pai, não sei porquê, deu às 9 horas na cabeça dele, ele falou, acho que eu vou voltar pra casa pra ver se a Adriana melhorou. Ficou preocupado. A hora que ele chega em casa, eu não estou. Aí ele vai, pergunta pras vizinhas tudo, e aí descobre, é porque hoje tem festa junina na escola. Será que ela não foi pra festa junina? Descobre que ela tá casando, E escondido. o meu pai chega bem na hora que eu estou dançando de noivinha. Eita, você só vê, né? E aí, a minha reação foi igual a do Zezé, quando eu falei, é ruim ter pai pobre. Quando o Zezé falou, nossa, é muito ruim ter pai pobre. A minha sensação foi, quando eu olhei pro meu pai assim, o meu pai deu as costas e foi embora. Ele foi embora. Ele não me chamou pra ir embora de carro com ele, nem nada. E eu saí de noivinha, tudo desesperada. O pessoal ficou bravo comigo porque era noivinha. Enfim, como que você vai fazer quadrilha sem a noivinha? E aí eu saí, eu nem lembro como que foi que eu fui embora. Só sei que eu fui pedindo perdão pro meu pai. Só sei que ele não me levou de carro. Não sei, não lembro como que foi o negócio. Mas só sei que aquela sensação, sabe? Aquele olhar assim. E eu falava, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa pro meu pai me perdoar. Comprar um presente, fazer alguma coisa. Então aí, lendo o livro, você vai resgatando essas coisas tem esse assim na sentimento, cabeça, né, sabe? cara? Eu Que você falo, fez com seu nossa. pai, né? Como você frustrou ele. Sim, meu pai tava preocupado comigo, com febre. E esse autor, o que ele faz com a gente, cara? Ele faz a gente chorar ao ver um menino comprando cigarro na tabacaria. Pois é. Como que a gente vai se emocionar com um negócio tão errado como esse,
isso, né, cara? Mas porque ele achava que era o que o pai dele mais queria naquele momento. Foi o que ele conseguiu comprar com o dinheirinho do engraxate, cara. É sensacional. Ao mesmo tempo que ele faz você chorar quando ele vai comprar um cigarro, você se diverte muito, de novo. Por exemplo, quando ele vai falar com a diretora da escola. Que ele fala que ela era uma mulher, mas tinha um bigode de homem. Como assim, sabe? Não era bonita, né? Ai, gente. Mas é curioso que na escola ele era muito bonzinho. A professora é Muito. apaixonada por ele. Ele levava flor roubada, Mas é verdade. Depois porque ele precisava de lasca por atenção, isso. né, Tan? Mas ele era um bom Então, aluno. mas ele era ele se bom dedicava. aluno. E a professora falava, eu não acredito que você é tão Seja traquinas assim, aqui, você é né? tão bonzinho. E é bonitinho como a gente descobre que ele já sabe ler, que ele tem 5 anos de idade, né? Ele tinha um tio, que é o tio Edmundo, e o tio, ele se via muito na figura do tio, assim, porque o tio era muito inteligente e tal. O Totoca, o irmão dele, falava que ele era meio biruta. Não, esse tio é meio biruta, não dá moral pra ele, não. Não, ele não é biruta, não. Ele é muito inteligente, ele explica as coisas e tal, né? Ele aprendia um monte de coisa com esse tio, né? Aprendia muita coisa com o tio. E aí ele pegou e falou pro tio que ele queria um cavalinho, né? E essa, que é um pedaço de pau com um cavalinho na ponta, né? Um cavalinho de pano, né? É. E aí ele falou, e eu vou te dar uma coisa em troca. E o quê? Eu vou ler pra você. Ué, Zezé, mas você sabe ler? Ué, traz o cavalinho pra mim que eu te provo, que eu sei ler. E, cara, foi muito bonitinho, porque daí ele leu, aí o tio falou, nossa, você decorou isso? E começou a abrir um monte de coisa pra ele ler, propaganda de remédio, não sei o que tem, né? Aí Né? foi bem, Não, foi muito bem bom. bonitinho mesmo. E né? bonitinho também, uma parte que me emocionou muito foi a parte que ele fala o que ele fazia com sonho, né? Com o tostão que a professora dava pra ele, que ele pegava, comprava um sonho e dividia com uma outra menina que era mais pobre do que ele, porque a mãe dele ensinou que a gente tem que dividir, principalmente com quem é mais pobre que você. E eu falei, nossa, olha, apesar de tudo, e ele tem os momentos dele, ele tem um bom coração, né? Ele tem seus momentos de ternura, fantástico. A forma como ele trata o Luizinho também, quando ele arrumando Luiz, o o cabelinho irmãozinho. dele. O irmão mais novo, né? E aí, E quando carrega o carteiro ele no promete, colo, quando tá então, andando promete pela levar rua. eles não sei aonde, né? E aí ele fica bravo. Ah, você prometeu pra Glória que você ia levar 2 crianças, agora você largou 2 crianças aqui, como é que vai ser? Ai, gente, aí, tipo, ele tinha 5 anos. Quantos anos tinha o Luizinho, sabe? Tá ali, entre 3, 3 e 2... 4. Três, né? os dois saindo pra rua sozinho, né? É, não, e Então, cruzando né? a Rio-São Paulo. Ai, pois é. Não é qualquer coisinha, era a E rodovia eles Rio-São andavam Paulo. muito, né? Eles andaram muito a pé. Só que é doido porque daí eles, igual o Tan, né, tava contando, que eles tiveram que mudar de casa, né? Porque já estavam devendo tanto aluguel. Pois é, não falamos até agora, né, do pé de Então. laranja lima. Do Porque pé daí de laranja. eles tiveram que mudar de casa. E eu achei tão interessante que quando eles chegam na casa, os irmãos saem correndo pra escolher uma árvore. Aí eu falei, então isso que era meio que uma tradição, né? Cada um devia ter E sua eles- árvore, Cada né? um tinha sua árvore pra brincar, pra fazer as coisas. E eu lembro que no quintal da minha casa a gente tinha várias árvores também. Só que a gente não tinha as nossas árvores, a gente tinha os nossos troncos. Que era o tronco onde a gente gostava de ficar deitado, conversando, fazendo, brincando que com as legal. crianças e tal. E aí cada um correu. Todo mundo pegou as árvores mais bonitas, frondosas, e ele ficou com o pequenininho do meu pé de laranja lima. Devia né? ser tipo uma muda, né? Uma árvore que tava começando. É, não tinha nem dado flor ainda. E o tronco dela envergava pra ele montar como cavalinho e tal, né? E ele não queria, porque ela era muito sem graça comparado com a mangueira, com a Ele tava laranjeira e muito tal. triste, Só que no que ele chega perto, ele ouve a voz do pé de laranja lima falando com ele. E ele começa a responder. E rola aquela conversa, eles se tornam grandes amigos e depois ele fala, eu não trocaria meu pé de laranja lima por nenhum das árvores de vocês aí. Essa aqui é minha e ninguém tira. Mas o engraçado é que ele nem tinha mudado ainda, só que ele ia lá já visitar o pé de laranja lima dele, né? Ele, assim, Sim. já tinha feito um grande amigo. E a relação que ele tem, né, com a plantinha é fantástica, né? Porque eles brigam, eles se É o conselheiro aconselham. dele, Meu, é muito bom. Ele é brigar muito com ele. legal. Ele fala, você não vai falar disso agora não, né, Minguinho? Muito bom. E óbvio que não é uma coisa fantástica que realmente tá acontecendo aquilo. É tudo da cabeça dele. Tanto que antes disso ele fala que ele cantava pra dentro, né? Achei super bonitinha essa parte Cara, também. demais. Cantava pra Que dentro. ele tem um passarinho dentro dele que É muito canta bonito. e só ele que escuta. E aí um dia ele fica grande e aí ele deixa esse passarinho ir embora pra encontrar outra criança. Cara, é muito bonita a história, assim, é muito poético. É. E você sabe que essa coisa de amigo imaginário é muito comum na infância, muito mais do que a gente consegue lembrar, É assim. mesmo?
que a maioria das crianças tem um amigo imaginário, muitos de nós não lembramos, mas são coisinhas com quem a gente conversa e interage, responde. Ele tava na idade. Antes dos 6 anos, assim, e ele realmente falava. E a vida vai mostrando, conforme ele vai amadurecendo, essa voz, né, começa a diminuir, né? E ele começa... É quando o tio Edmundo fala que ele ia chegar na idade da razão, né? A idade da razão. Logo, Quando o passarinho de dentro ia voar, né? Enfim, a gente vai descobrindo isso no decorrer do livro. Ele não envelhece durante o livro, né? Pelo menos durante o grosso da história. Mas a gente vai vendo o amadurecimento dele lá com 5, 6 anos ainda. Com 5 anos, a gente Ele é muito perdendo novinho, a inocência, né? ele entendendo as mazelas do mundo e lidando com isso do jeito dele, mas lidando, né? Sabe que eu lembrei um pouco até do filme Da Vida é Bela? Que, bom, pra quem assistiu o filme, né? Nossa, Porque eles estavam... O pai, ele tava no campo de concentração, ele era judeu. E o filho dele também tava junto com ele. E o pai fazia toda uma fantasia meio que pra aliviar toda a maldade que tava acontecendo. E o Zezé, ele fazia muito isso, né? Porque ele apanhava muito, igual a gente já falou, era espancamento, assim. Os relatos de embrulhar o estômago, assim. Eu ficava com nó da garganta quando eu lia, sabe? E aí, você via que ele ia de fantasia, sabe? Que tudo que tava acontecendo aquilo, ele ia falar com o pé de laranja-lima dele. Aí ele cavalgava no cavalo dele, que era o tronco do pé de laranja-lima. Aí ele convidava o Luiz, o reizinho, que era o irmão dele mais novo, pra dar uma volta no zoológico. Aí eu falei pro Paulinho... Pra viajar pra Europa. Pra viajar. E a Adri leu, e a hora que terminou, ela falou pra mim assim, eu não entendi aquele lance do zoológico. Ele foi pro zoológico mesmo pro sozinho zoológico? com o irmão. Mataram até a pantera, né? Aí eu falei, Adri, ele tava no quintal dele, tava era no imaginação. quintal Aí eu dele. lembrei do Fantástico Mundo de Bob. Lembra aquele desenho do verdade. Nossa, SBT? é verdade. Que ele criava um universo no quintal, na casa dele, né? Cara, é muito legal. Sim, as aventuras de Pi, né? Quando ele tá ali, que ele... Não sei se vocês já assistiram Sim. o filme, né? Então... Temos um podcast aqui, irmãos.com, lá do século passado, que a gente falou sobre esse livro. Um episódio do irmãos.com. Cara, mas Que é muito legal. bonitinho, porque ele pede 2 entradas pro zoológico, um pra adulto e outro pra criança. Uhum. E aí ele vai ver os macacos, ó, cuidado que os macacos jogam casca de banana na gente. Aí vai ver as leoas, a pantera negra. Muito legal. Sabe o que eu lembrei? Trazendo pros dias de hoje, tem um desenho que tá em alta, acho que os ouvintes que são pais conhecem, que é o Bluey. Eu sei que tá super elogiado. Não vi. O Benjamin adora. Então, diz que é o tipo de desenho que as crianças assistem. Se os pais estão do lado, os pais se emocionam tanto quanto as crianças. Exatamente. Tem 3 temporadas, tá na Disney Plus. Ó, eu fazendo propaganda aqui sem tá ganhando nada, mas é porque é muito bom. São histórias muito inocentes. E as meninas, que são 2 cachorrinhas, as protagonistas, a Blue e a Bingo, elas são irmãs. Elas brincam muito. E tem essa coisa da imaginação. E os pais delas entram na brincadeira. Então, tem o dia que elas são os pais, tem o dia que elas estão escalando o Everest e os pais são as montanhas, elas têm que... Gente, é fantástico. Assim, pra essa parte lúdica de trabalhar a imaginação, é maravilhoso, tá? Mas aí não tem nada a ver com podcast, mas já que eu falei da Bluey, quando os pais delas se beijam, elas ficam... E agora, o Benjamin, toda vez que eu beijo, o Fernando fica... É bonitinho. Cara, mas esse negócio da imaginação é muito legal, né? Muito, Você nossa. imaginar onde tá e o que vai, é muito E nós, legal. como pais, dá essa liberdade pros filhos, sabe? É muito normal, assim, pelo menos numa geração anterior, de ver a criança imaginando, criando coisas, o pai chegar, para com essas bobeiras, né? Vai o que ficar você tá maluco. fazendo? Já tá grande, Tá no mundo da lua, né? Aquela coisa, você tá no mundo da lua, volta pra cá e tal, né? E a gente, assim, até hoje, incentiva nossos filhos quando estão nas suas brincadeiras imaginativas, estão com seus diálogos, com seus bonequinhos, eles já são grandinhos já. Mas até hoje Mas eles mantêm isso, eles sabe? Eu acho tão eles fazem, bonito, tão singelo. Não, e é legal de ver eles mantendo, porque eu não tenho memórias, por exemplo, de quando eu tinha 4, 5 anos, mas de 7, 8, 10 eu tenho. Então talvez eles vão preservar esse tipo de memória, pelo menos uma parte delas. E é tão importante isso pra vida adulta, né? Pra segurança, até pra criatividade mesmo, né? Continuar sendo desenvolvida, não Exatamente. ficar só consumindo o que já tá pronto, né? Mas criar coisas, né? A partir da sua mente. Sim. E diferente do Zezé, que foi uma criança
assim, precoce, do sentido que conheceu muita coisa que ele não deveria conhecer. Ele, apesar de ser um menino muito imaginativo, ele tinha pensamentos muito negativos, né? Que a gente vai conhecendo conforme a gente vai lendo. Uma criança de 5 anos não tem que pensar Muito, o que ele pensava, né? Muito dolorido, né? Então, se a gente puder adiar isso, né? E ele preserva o irmão dele disso, vocês perceberam, né? O Luiz. Luizinho. Sim, o Luiz. Porque conforme ele vai descobrindo as coisas e coisas mais pesadas da vida, ele fala, não é hora do meu irmão Luizinho saber isso. Ele não precisa Que saber disso maturidade, agora. né? É. Que Sim. Mas bonitinho o demais. irmão mais velho dele também fazia isso. Tem, O Totoca por fazia, exemplo, porque ele falava assim, tem a ceia de Natal, e aí ele pergunta, gostou da rabanada? Não, nem comi, não consegui comer. Mas depois a gente conversa, não vou te falar isso. Aí ele acaba contando, né, por causa da situação do pai, estar desempregado, isso não deixava ele à vontade nem pra comer, porque afinal de contas ia faltar. E aí, mas ele poupou isso, né, o Zezé. E depois no episódio lá do sapatinho de Natal, ele fala pro irmão, né? Quando você for pai, você vai entender. É um moleque, sei lá, de 7 anos O falando Totoca, pro né? de 5, né? Quando você for pai, você vai entender o que o pai tá passando agora, né? E é muito doido porque, além dele ter sido espancado todo pela família dele, né? Mas as pessoas também, os adultos da rua, parece que podiam fazer isso, né? Bater nele, puxar a orelha nele, arrastar ele e tal. Talvez não só dele, né? Acho fiquei- que com qualquer criança, a cultura da época, assim, de... Mas ele era meio que um saco de pancada, assim. Ele até falava, Glória. Ele falava Godóia, né? Eu imagino que ele será, quando era pequenininho, devia falar Godóia, alguma coisa assim, e ficou Godóia, né? E a Glória gostava bastante dele, É né? que mais defendia ele, né? Era uma irmã mais velha, era a que mais defendia ele. E aí ela falava assim, não, mas eu gosto de você e tal, mas todo mundo batia nele. E eu não sei vocês, né, se vocês sentiram isso, se foi claro no livro isso pra vocês ou não, de que a família meio que tratava ele diferente por ele ser diferente fisicamente também. E isso foi muito louco. Ele porque e ela, né? Ele e ela. E eu lia o tempo todo o livro e ele falava assim, a minha mãe é uma índia, do cabelo bem liso e da pele bem escura. E Morena, pele morena. da pele morena. E o Luiz também é moreno, do cabelo liso. Aí eu ficava, ué, gente, como é que ele é? Como é que ele é? Aí lá na frente você descobre que ele é loiro. Ele é Polaco, branco, né? e loiro, igual a Glória. E a Russo, Glória né? também. Era um russo. Era o É, russo. russo, E a isso. Glória também. E aí ele fala, a Glória é a que menos bate em ela, que bate mais suave. Porque a gente é muito parecido. Aí eu fiquei, nossa, gente, mas que doido isso, né? Que a criança naquela época... E eu lembrava, assim, de antigamente, e era isso mesmo. Eu lembro que sim. tio batia nas crianças, vó e vô, sabe? A Deixava. comunidade cuidava das crianças, né? É isso. Porque a É isso criançada tava solta pela rua, Tava todo mundo solta é pela responsável por elas, né? E passava o dia inteiro na rua, cara. Não, vocês lembram que ele conhece 2 adultos que mudam a vida dele. O primeiro é o Ariovaldo, aquele cantor. Acho que 3, né? Tem que pôr o tio primeiro. O tio Edmundo Tá, é um cara além muito do tio importante. Edmundo, que ele já conhece, ele vai conhecer mais 2 adultos. O Ariovaldo, que é o cantor que vem lá do norte, que é fantástico. Que é- E você Ele sabe faz que de quando... machão. Toda vez que fala norte no livro, provavelmente é nordeste, né? Porque... Sim, sim. Porque também, assim, o povo do Nordeste fica triste quando a gente se refere ao Nordeste como Norte. Mas se você olhar geograficamente, está ao norte Veio de cima. da região. Isso. A gente não está se referindo à região, está se referindo aos pontos cardeais, né? Está vindo É verdade. de cima, né? Sem contar que é uma narração da época dos anos 20 e 30. Então, Aham. sei lá, se era normal falar isso aí na época. Aham. É. Então, tem o Ariovaldo, que é o cantor, que o Zezé se torna quase que o amuleto da sorte dele na questão de vendas, né, dos Canarinho folhetos. dele, ele fala o na hora, né? canarinho. E ensina as letras, né, bem, Vai bem cantando adultas junto. pro... Antes de você seguir pro terceiro adulto, eu achei muito interessante aquilo, eu não sabia. E eu nem pesquisei direito pra saber como que funcionava. Mas você viu que ele tocava as músicas e vendia um folheto com a letra da música. Com a letra da música. É muito Muito doido interessante, isso. porque eles não tinham CD, disco pra vender. Eles tinham a voz deles e o que eles podiam vender era a letra da música. É muito louco isso, Que né? coisa, né? Cards. Muito louco. E tem até um episódio bem bacana com o Ariovaldo, porque tem uma senhorinha que olha aquela situação, né? Um menininho de 5 anos cantando com um homem adulto e fala, eu vou chamar o conselho tutelar, vou chamar a polícia, não sei o quê. E ele puxa um facão e fala, vai, vem então. Vem. E aí o menininho depois pergunta, mas você ia furar ela mesmo? E aí eu achei muito muito bom, bom. porque ele fala assim, não, eu tenho medo até de apanhar lá em
em casa da minha mulher, mas ela não precisa saber disso, entendeu? Muito bom, muito bom. E ele vai aprendendo a letra das músicas, né? É muito Sem engraçado. saber muitas Sem saber vezes o o que que significa a dizia. letra da música. E, gente, Mamonas Assassinas, pra quem ouvia na infância, viveu muito isso, É o né? Tchan, né? É o Tchan, É o é. Tchan, exatamente. O Porque pessoal cantava umas cantava e não coisas sabia que... o que era. Gente, né? Não, e tem uma Absurdo. hora que ele vai cantar pro pai, porque ele acha que vai ser legal, vai ajudar E o pai pede pra ele Nossa. cantar. Canta aquela música lá. E ele vai cantar todo orgulhoso, né? Todo feliz. E é toda Cara, sensual a letra e tudo. E aí ele... Sabe o que me pegou nessa cena? Porque o pai dele falava assim, canta. E aí ele cantava. E aí o pai dele batia. Aí o pai dele falava, canta. Canta de novo. E E aí ele entendendo que ele falava tava assim, obedecendo o pai, né? É, exatamente. Sem saber e o que aí tava você tem aquela cantando. coisa. Cara, que A dor. criança, no fundo, ela vai fazer o que os pais mandarem ela fazer, né? Aham. Sabe? É, dolorido. Ai, nossa, aquilo doeu demais Aquela parte em mim. doeu mesmo. Foi. Muito, muito. E ele já tinha apanhado da irmã mais Ele velha, tinha, né? da irmã mais velha, da irmã e do irmão mais velho. É. Porque ele tinha xingado a Jandira. É. E aí a gente tem o terceiro adulto, que é o Manuel Valadares, que começa sendo meio que o inimigo do Zezé, né? O muito arqui-inimigo, né? É, ele é um dos adultos que bate nele, né? Não, bateu Ele bate uma vez ó. por causa de uma situação, né? Ah, mas foi uma senhora, né? Porque não foi só apanhar, foi apanhar na frente de todo Vai mundo. apanhar na- Ele deu uma Foi palmada só uma nele. palmada bem dada. E que ele falou que a colou bunda o dele estômago. quase que colou no estômago, né? Muito bom. Mas pegou A muito essa coisa narração. da vergonha, né? Porque uma coisa é foi você mais tomar pela uma bronca. vergonha. Outra coisa. Nossa, eu já tomei várias broncas. Mas o que o Zezé tava querendo fazer com o Portuga? Morcego, ou pegar, né, a Rabeira. rabeira. Gente, o morcego ele Eu demorei pra pendurar. entender o que era isso, porque eu fiquei esperando um skate, um patins, mas não, Não. tem. Não Pelo que eu tem. entendi, ele se agarra assim Ele na se roda agarra, traseira sim. do carro. Não na roda traseira, No no step, step, né? exatamente. Olha que loucura. Isso. Era subir Como se no... fosse uma Que EcoSport hoje em dia. Era subir no para-choques e agarrar no step, que fica numa posição que você não vê no retrovisor. E Uhum. eles iam E na o Rua carro São do Paulo. português era o mais legal que tinha, era o mais bonito. Ninguém se atrevia a chegar perto do carro do português, mas o Zezé foi, né? Aham. E aí Ele o foi, português ele viu ele demorou lá. um tempo pra ir, né? Mas finalmente ele tomou coragem, aí deu ruim. O português, português né, puxou ele acabou pela orelha, catando né? ele. E aí ele ficou com ódio terrível, né, do homem. Do português. Falou, eu vou te matar, português, quando eu Quando eu crescer. Quando eu crescer, eu vou te matar. Muito bom, muito bom. E aí entra o personagem muito importante pra história, que é o português. Exatamente. Nossa, Em que a gente ficou apreensivo Nossa, eu fiquei muito de apreensivo. uma criança com um adulto que fala que não pode Uhum. contar pros pais que tá se encontrando com ele. E um combina com o outro, um sigilo aí. Eu falei, ixi, vai dar ruim, gente. É, eu fiquei o também tempo fiquei com essa todo. impressão. Eu não pensei Pensei, nisso, cara. não. Nossa. Eu A Adri também entendi pensou. que Eu também. era uma amizade Então, eu tava genuína. torcendo muito, assim, sabe? Tomara que Sim. seja. Sim, mas é porque ele fugia do português, ele tinha medo. Então parece que esse português tinha um ar meio assustador, assim, né? Aham. Tipo, quando o carro do português vinha, ele se escondia, sabe? Atravessava a rua e tal. Então ele realmente Uhum. tinha medo do português. Mas, então, ele perdeu esse medo quando o português ajudou ele, né? Porque ele se machuca, ele machuca o pé. A Ele tava irmã roubando tenta goiaba, ali. né? É. Aí a gente lembrou do quê? Chico Bento, né? Boa, Roubando lá goiaba do Inholau. do Zé Lalau. E aí, depois que o português ajuda ele, porque ele teve realmente um corte muito feio no pé, precisou tomar pontos. Teve que tomar vacina antitetânica. Ai, que dó. E aí a gente começa a ver essa construção dessa amizade. Eu confesso que eu também fiquei muito apreensiva. Ainda mais porque eu não tinha lido essa parte quando a Adriana veio e me chamou no particular Adri e deu falou, ó... spoilers, é isso. Não, ela não Não. deu spoilers. Não, não nenhum, dei nenhum. spoiler. Ela perguntou, você já leu? Eu falei, não, tô lendo. Aí ela, tá bom. Tá. Eu falei, não, e ela porque ficou... é tenso. Aí a Carol falou, o Tan falou que é pesado mesmo. Exato. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu vou ler? Não, vou ler, vou terminar. Eu falei, não, E pode ler. Eu fui apreensiva, mas aí eu perguntei pra Adri, tem muito a ver com isso? Aí ela, não, tem mais a Não, ver com é. isso. Eu, beleza, então dá pra encarar. E esse diálogo de quando ele entra no carro do português é muito bom. E ele, mas eu não Muito posso entrar bom. porque você é meu inimigo. Exato. Um menino de 5 anos com o pé sangrando falando isso. Uhum. E ele, mas você já andou de carro? Você não quer Ele andar de nunca Nossa, tinha é andado de fantástico. carro, né? Ele era louco
louco por carros, nunca tinha andado num carro. E aí é muito legal porque eles se tornam melhores amigos. É. E a última coisa que eu vou fala falar que é disso... o nosso E carro, em segredo, né? Acho que vale falar também. Mas o que eu achei legal é que o Zezé fala assim, você é meu melhor amigo? Sou. Por que eu tenho que ficar chamando você de senhor? De o melhor senhor. amigo fica chamando o outro de senhor? Não, então me chame de Muito tu. bom. Porque ele era português, né? Me chame de tu. Aí ele, mas eu não sei empregar, a professora Não, tu falou é que muito tem que ser... difícil, tem que saber muito de gramática. Vou te chamar de você, tá bom? Tá bom. E aí, Não, nossa, e ele fala assim, eu já sei o que você quer. Eu já até sei do que você quer me chamar, né, guri? Aí ele fala, você quer me chamar de Portuga, né? Nessa hora eu fiquei pensando no muito espanhol, bonitinho. como foi traduzido esse diálogo. Porque essa coisa do tu, É. o tu aqui na Espanha é o informal. O usted é o formal, é que o você formal, fala com os senhores. Aí, como que será que eles adaptaram isso, Mudaram né? pros deve dedos, ter invertido, né? Marido, você falou uma coisa equivocada, porque não foi o português que pediu o segredo. O Zezé que falou, não, ninguém pode me ver com você, porque a turma toda já me viu que você bateu em mim. Ah, sim. Exato. Então eu tenho que Não, me eu esconder, sei, mas sabe? independente de quem for, Pro Portuga era tava de uma botão. Era conversa segredo, né? sigilosa que ele não podia contar pra ninguém Mas que ele se encontrava com adulto, né? O senhor lá do bar sabia, não sabia? Porque ele Sabia. vivia comendo Sabia. junto lá. Mas... Bom, aí, assim, nessa segunda parte, essa amizade se desenrola e as coisas vão acontecendo. Não acontece o que a gente O temeu. assédio, vai. Não tem nada. Não Vocês vai pra esse temeram, lado. eu não, não, tudo não bem. me preocupei com isso, não. Passou, sobrevivemos a isso, mas a história se torna ainda mais emocionante, coisas vão Sim, acontecendo. Por conta dos espancamentos dele, gente, que é muito forte. E aí agora ele tem o português pra desabafar, né? Porque antes ele desabafava com Além minguinho. do pé de laranja lima. Com o pé de laranja lima. Mas agora ele desabafa com o português. E o português começa a saber de tudo isso, né? Entender e É. ajudar. E o português conversar, tenta fazer a aconselhar. vida dele mais feliz, sabe? Aham. Dar figurinha pra ele, dar comida pra ele, né? Dar Bolinha de atenção pra gude. ele, bolinha de gude. E pra retornar àquela primeira frase do livro, né, o menino que descobriu que era dor, eu vou ler um trecho aqui que eu gostei muito, fora de contexto, pra não ser spoiler, mas eu queria muito compartilhar com vocês. Ele em primeira pessoa dizendo, né, agora sabia mesmo o que era dor. Dor não era apanhar de desmaiar, não era cortar o pé com um caco de vidro e levar pontos na farmácia. Dor era aquilo que doía o coração todinho, que a gente tinha que morrer com ela, sem poder contar pra ninguém o segredo. Dor que dava desânimo nos braços, na cabeça, até na vontade de virar a cabeça no travesseiro. Cara, Cara, que triste, Nossa, né? chocante. é isso que quem não lê o livro vai ter, tá bom, gente? Vai dar risada, E é bom, tá? vai dar É risada bom. com as situações, mas é um livro que você sai esmagado, assim. A hora que eu escrevi no nosso grupo lá, terminei. Aí o Tan falou, e aí, o que você achou? Eu falei, que pancada, né? Que pancada. Que pancada. Porque é essa a sensação de terminar o livro. Só que assim, não é aquela pancada que você sai assim, por que eu li esse livro? Ai, que coisa horrível. Nossa, podia passar 100, sabe? É um livro que eu falei assim, por que eu não li até hoje, gente? Ele é Exato. fantástico, fenomenal. É um clássico muito- que todo mundo tem que ler, tem que passar por ele. E não é grande, hein? 210 páginas a história. Não, E tem é no fácil de Spotify, eu ler. até postei lá no meu Instagram, tem no Spotify, dá pra ouvir, é muito bom o áudio. Tá no Kindle Unlimited, uma versão... O problema dessa versão do Kindle Unlimited é que ele não é compatível com Kindle. Você já viu um negócio desse? É. Porque ele é tipo foto das páginas da edição original. Então você não consegue mudar a formatação. Aí Então ele tem- não abre no Kindle. Então eu Tem li que ler pelo no celular, celular. ou pelo computador. Então, assim, um pouquinho mais difícil, mas vale a pena. Ah, mas eu acho que vale comprar o livro se você puder, viu? Ele é bem bonitinho, é da editora Melhoramentos. Ele tem ilustrações bem legais. É tudo preto e branco, tá? As ilustrações. Mas ilustrações bem bonitas no início de cada capítulo. E, assim, eu gosto muito de anotar no livro, Sim. escrever. Cara, e tem até coisas que eu vou muitos pensando. pensamentos bons, né, Com papel dá pra fazer isso mais fácil. Aham. Inclusive, eu queria até ler um trechinho aqui pra vocês que eu achei tão interessante, porque assim, igual a gente falou, né, que ele apanhava bastante, né, e teve uma situação que ele apanhou do pai dele bastante, que ele ficou com o rosto inchado, ele ficou todo inchado, e aí ele ficou um tempão sem ver o português, né, e aí o português, depois de muito tempo, encontrou ele e falou, eu sabia que eu ia te encontrar hoje. Ele falou, é porque eu estive muito doente, eu tava mal, mas português, me leva daqui pra gente poder conversar. E aí ele entrou no carro do português e eles foram embora, né, foram passear e tal. E aí ele conversando do português, né? E ele falou que ele tinha apanhado muito, que ele tava muito machucado e com muitas dores. E o corpo todo marcado, por isso que ele não tava saindo de casa. E aí o português foi sentindo muito mal com isso, né? E aí ele responde assim, não faz mal não.
Eu vou matar ele. Aí o português fala: que isso, menino? Mataste teu pai? Vou sim. Eu já até comecei. Matar não quer dizer a gente pegar o revólver do Buck Jones e fazer BUM! Não, não é isso. A gente mata no coração. Vai deixando de querer bem e um dia a pessoa morreu. Que cabecinha imaginosa que tu tens. Dizia isso, mas não conseguia esconder a emoção que eu assaltava. Mas tu também não disseste que me matava? Eu disse no começo. Depois eu matei você ao contrário. Fiz você morrer nascendo no meu coração. Você é a única pessoa que eu gosto, Portuga. O único amigo que eu tenho. Ai, é tão bonitinho, né? E aí, no Bonitinha papel... essa segunda parte, mas a primeira, meu Deus. Logo depois desse diálogo, ele fala uma coisa muito pesada pro português. E o português Nossa, fica mãe. desesperado, sabe? Assim, não, vamos fazer alguma coisa. Tamo junto aqui, né? Mas pra saber, tem que ler o livro. A gente não vai contar mais do que isso. Acho que a gente já contou mais do que deveria. Quer corte? Não precisa cortar, não. Não, enfim. Eu acho que assim, se você esperar uns 2 meses, né, você vai esquecer a maior parte das coisas que a gente contou e você lê como se não tivesse contado as coisas. Mas assim, a experiência vale de qualquer jeito. É como se você estivesse assistindo o filme aqui e não lido o livro, né? A gente tá explicando um pouquinho, contando as nossas impressões, mas vai pro livro, vê a obra de arte que é um livro escrito Não, gente, todo o diálogo é muito legal. Um livro escrito em 12 dias. Você tem noção? Ele sentou na máquina de escrever, disse que ele sentava de frente da máquina de escrever e mandava ver esse livro. Ele escreveu em 12 dias, mais rápido do que a gente leu ele, né? Que eu, pelo menos, li, eu fui lendo aos poucos. Ele conseguiu escrever esse livro super sensível, super completo, que faz a gente viajar pra uma época que a gente não viveu, como se a gente estivesse lá. E isso que os bons livros fazem com a gente, né? Pesado. 12 dias, mas o próprio autor, ele fala que era um negócio que tava no coração dele há 20 anos, sei lá. Aham. Em 12 dias ele organizou as ideias no papel, mas aquilo já tava cravado no coração, né? Fechou, gente? É isso? Fechou. Foi mais um livro maravilhoso que eu li. Eu fico tão feliz que a gente tem essa parceria do literário. Porque, é assim, eu tenho uma biblioteca muito grande em casa. E, assim, é assustador a quantidade de livros que eu olho e falo: puxa, eu quero ler esse. Puxa, eu já devia ter lido esse. Puxa, esse livro aqui, como que eu não li ainda? E eu sei que talvez você não tenha em casa uma biblioteca, assim, à mão, do jeito que eu tenho. Que, enfim, eu sou colecionador de livros. Mas, com certeza, você tem a sua lista de livros que você fala: puxa, eu queria ter lido isso na minha vida, sabe? Eu acho que cultivar o hábito de leitura é algo que você precisa fazer se você não tem na vida ainda. Isso é verdade. E esse é um livro que ajuda muito, assim, é um dos livros que com certeza eu vou olhar pra trás, assim, daqui 20, 30, 40 anos e falar: puxa, eu li o Meu Pé de Laranja Lima e que livro, que livro fantástico. Ainda bem que eu tive essa oportunidade de ler. E ler entre amigos também é muito bom, porque a gente chega aqui com uma ideia, né, com nossa visão, né, de mundo, e conversar com outras pessoas, Paulinho, Dri, ou os convidados que venham aqui, mesmo as crianças, como a gente teve, né, é muito incrível, porque a gente vê como cada um absorve uma coisinha e como cada partezinha foi importante, né, pra cada um, e isso faz a gente ter aqui uma conversa muito rica, né, então eu espero aí que ainda dure muitos anos. O LBC e o literário vão durar, assim, a minha vida inteira, se Deus quiser. É, muito bom. E em cima do que você falou, Carol, que assim, a gente pode gravar depois sobre o livro que a gente leu, isso faz com que a experiência do livro fique mais gravada na nossa mente ainda. Sim. Conversar sobre ele faz com que a gente remoa um pouquinho o que a gente viveu, trocar essa experiência. Eu espero que os nossos ouvintes se sintam assim também. E ainda eu já conecto com o próximo livro do literário, porque o Tan sugeriu uma lista pra gente. Vai ouvindo, ouvinte. Aí eu fui eliminando, assim, com a Adri, falei, tem gente vários do infantos céu. juvenis, a gente passou por Harry Potter recentemente, agora a gente tá aqui com o Pé de Laranja Lima e tal, vamos tentar um O que não Paulinho seja... falou: acabamos de ler um infanto Aí, juvenil. e não é Onde que isso aqui é infanto juvenil? Não, vamos tentar um que não seja infanto juvenil. Mas a gente não vai ter muito tempo pra ler, porque a gente tá dando uma adiantada nos literários e tal, vamos tentar um livro curto. Tinha 3 opções de livro curto. Aí eliminei 2 porque não tinha no Kindle Unlimited, sobrou uma. Aí eu falei pra Dri, vamos ler esse daqui? Aí ela falou: mas você já leu esse Você já daí? leu esse?
esse amor. Aí eu Não, falei, e ele leu. Gente, ele leu e ele contava as histórias pra mim, porque eu tava lendo Harry Potter na época. Foi quando eu tava lendo todos os Harry Potters e tal. Foi durante a pandemia. Durante a pandemia. Aí eu lembro certinho que eu tava lavando louça, certinho na pia. Aí você chegou e falou assim, vou lavar junto com você. Aí você ficou junto comigo lavando louça, guardando os pratos, sei lá o quê, e me contando. E você me contou muito do livro, assim. E eu lembro certinho da história do livro e ele... E eu não lembro. Não lembrava nem que tinha lido, gente. 4 anos já, gente. 4 anos. Mas é porque a gente não gravou um literário sobre ele. Então não fica registrado na memória. Li, comentei com a Adri, passou, não gravamos. Então eu vou ler de novo. E a gente ainda pega o gancho de que estamos completando 6 anos dessa parceria entre Irmãos.com e Ictus no literário. 6 anos de literário. Não parece nem 6 meses. E a gente volta pro autor do primeiro episódio do literário, que é o Liev Tolstói. A gente leu o testemunho dele, uma confissão, que foi o primeiro livro em que ele fala da sua conversão. Aí, assim, a gente poderia voltar pro Guerra e Paz, mas o Guerra e Paz tem lá 1.500 páginas. A gente falou assim, não, vamos voltar para um mais curtinho e a gente vai ler esse outro clássico dele, mas muito mais curto que o Guerra e Paz, que é A Morte de Ivan Ilitch. Ou Ilitch, enfim. Ilitch. É uma história, eu lembro que é muito envolvente, ela é curta, ela é rápida e a gente vai conversar sobre literatura russa no próximo literário. O que vocês sabem dessa obra, gente? Eu não sei nada, eu sei que é do Tolstói. Tolstói, tá bom. Eu também não sei nada, então a gente vai junto. Você já leu. Boa. A Adri que não vai precisar ler de novo, né? A única coisa só o ela não Paulinho que vai precisar ter que ler ler. de A Eu única lembro. coisa que eu lembro é que ele morre. Ai, Que é o amor. título boa, do obrigado. livro. Não, mas tem uma parte muito doida antes da morte dele, amor. Tá Você no contou título, pra né? mim. Eu lembro que começa no velório dele, depois se volta, se vai pra frente, eu não sei. É tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas, de alguma maneira. Mas a gente vai, então, mês que vem, pra literatura russa, né? A gente já leu Dostoiévski por aqui também, há muito tempo. Agora a gente volta com Tolstói pra ver um pouquinho da sua literatura, até antes da sua conversão, talvez na sua jornada de conversão, que com certeza vai ser muito interessante agora pro mês de agosto. E o Ictus, tamo lá, né, Tan? Segue lá, gente. O Ictus, o LBC, a gente segue crescendo no Discord. A gente tá com quase, no momento da gravação, talvez, quando isso aqui for postado já tenha passado, quase 1.000 inscritos por lá. Que legal. E a gente tá fazendo cada vez mais leituras coletivas, viu? Coisas interessantes que rolaram recentemente. O Grande Gatsby do Fitzgerald passou ali. Se não acabou, tá perto de acabar. O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Enfim, tem livros pra caramba, livros muito legais. A gente gravou recentemente, inclusive saiu no Ictus um episódio falando sobre a vida do C.S. Lewis, que foi um episódio e um livro bem legal de conhecer. Cara, só vai pra lá que pode ser que você não goste dos 3 primeiros livros, mas do 4º você vai gostar. Fica tudo registrado, né, Tan? Tudo. Eu lembro da experiência de ler, falando de Harry Potter mesmo, mas o primeiro, do Pedra Filosofal, foi tão legal, cara. Sim. Nossa, foi tão legal. E tá lá, tá tudo Você registrado, pode ter essa experiência sabe? hoje. Entrar lá no Discord do Ictus. Pode, com certeza. E todos esses que estão no literário, a gente vai colocando leitura coletiva lá também pra você comprar o livro e fazer a leitura junto com a gente. Isso. Os livros, gente, vocês podem comprar os livros pelo link do Ictus, tá? Nós estamos redirecionando os nossos links de livros para o Ictus, porque, enfim, aconteceram coisas nesse mundo. A gente perdeu... Esse mundo tenebroso. A gente perdeu a parceria, a filiação com a Amazon, então nós estamos encaminhando todos para o Ictus. Você pode entrar em irmãos.com/Amazon, que você vai ser direcionado para lá também, fica mais fácil para você. Ou ictus.com.br/Amazon também. Mas eu acho que é mais fácil escrever Irmãos do que Ictus, tá? Então, Talvez. Só talvez. tá, então compra os livros por lá, você não vai pagar mais caro por isso, mas você ajuda também o ministério aí do Ictus. Por favor, faça isso. Beleza, gente? Mês que vem, Isso. vamos pra Mês Rússia? que vem, mais um livro tranquilo, A Morte aí, né? Do Ivan Ilitch. Estamos pegando leve, né, gente? Gente, olha gente só, gosta, eu já né? tenho ele aqui no meu Kindle e, cara, vamos ter que pôr post-it no Kindle. Porque olha os nomes, começa já. Ivan Yeragovich Shekeb. É um livro de morte e russo. Fyodor Facinho. Vasilevich Vassilevich, e o Piotr Piotr Ivanovich. E ele folheava o quê? O Viedomist. Ah, não, gente. Então, Dri, você só fica assim, foi até você E isso aqui, gente, é a primeira página. Numa tarja preta estava impresso Praskovia Fyodorovna Golonovna.
É sério, gente, eu não tô de Tá zoeira. fácil. Aqui, Tá ó. fácil. Vai ser divertido. Não tô de zoeira. Mas não é tô de difícil, zoeira. é um livro gostoso de Não, ler. gente, bora ler. Bora ler em russo.